Olá, vocês estão ouvindo Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul! É país ou Brasil? Falei errado. Eu acho É a mesma assim, coisa. Gente, hoje finalmente a gente vai gravar um episódio que a gente tava com muita expectativa. Acho que tem um tempo que a gente quer que isso aconteça. A gente tá muito feliz de receber aqui não uma, mas duas mulheres que fazem parte de um movimento que a gente tanto admira, tão lindo e necessário. Então a gente vai conversar com Renata Balbino e Ellen Martins, integrantes do MAV, o Movimento Afro-Vegano. Obrigada, gente, por terem vindo gravar com a gente. Por favor, se apresentem, contem a história de vocês resumida e a história com o veganismo. E vamos falar um pouquinho do MAV. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês também, né? A gente demorou um pouco por várias questões, mas agora deu certo. Eu sou a Renata Balbino, tenho 34 anos, eu sou tradutora de formação e profissão. A minha história com o vegetarianismo começou em 2014, né? Eu parei de comer carne nessa época, e aí depois veio o veganismo, mas antes disso eu passei por algumas transformações na minha vida, que foi principalmente a coisa da estética da mulher negra, né? Então, parar de alisar o cabelo, você pensar em outras formas, você se descobrir, né? Se redescobrir, né? Então, costumo dizer que esse foi meio o pontapé inicial, assim, para várias coisas que aconteceram na minha vida. E aí, depois disso, eu descobri o vegetarianismo, o veganismo, e aí foi feminismo negro, e aí movimento negro, e aí veganismo político, né? Todas essas coisas que a gente vai tentando somar na gente. E aí, depois o MAV surgiu, depois de um tempo disso, foi uma coisa meio louca, assim, né? Porque alguém vai lá e te chama, e aí você não sabe muito bem o que é, e eu nunca fui muito politizada, eu nunca refleti muito, né, sobre as conexões, né, das coisas, né, e aí quando eu descobri o MAV, foi essa coisa de você repensar, né, as intersecções, pensar nas lutas e pensar que tudo tá conectado. Então, essa foi meio a minha história, assim, pra chegar no MAV, né, e isso foi em 2016, né, então já faz um tempinho aí que eu tô com as meninas. E é isso aí. Legal. Boa noite a todas, meu nome é Ellen Martins. A minha história com o veganismo surgiu justamente com a minha profissão, né, que eu trabalho com turismo e hotelaria. Sempre trabalhei nesse ramo, então eu sempre lidei muito com a questão de servir as pessoas e ver aqueles monte de pratos de luxo. E um casal de amigos me apresentou o veganismo e numa outra realidade onde eu trabalhava em cruzeiros. E aí eu não entendia como eles conseguiam viver naquela vida e sendo vegano. Eu achava super... Eu não fazia conexão, né? E eles sempre falando pra eu ver os documentários, né? E no final eu não vi, fiquei enrolando, porque eu sabia que se eu visse ia acontecer alguma coisa, e eu mesmo fui me postergando. E até que em 2016, depois quando eu saí dessa vida, mas continuei no turismo e hotelaria já aqui em São Paulo, eu coloquei uma data limite pra mim. Eu falei, não, as coisas estão muito bizarras, eu preciso tomar uma decisão, e fui ver Terráqueos e tudo começou. Né? Como muitas pessoas, né? O clichê dos veganos, né? Mas mesmo assim, como a Renata falou, sempre teve a questão de sermos negras, de a luta, a questão com a estética, o cabelo, escola, faculdade. E com isso veio outros questionamentos, né? Depois, quando eu comecei a ter uma conexão maior com as pessoas veganas, digamos assim, né? O padrão vegano que é apresentado e que a sociedade conhece, branco. E eu senti muita falta, e nisso fui procurar nas redes sociais alguém que me representasse, algum outro tipo de elo. E aí eu vi que teria um evento da MAV, uma mesa de debates no Congolinário, em 2016. E fui, e Renata não estava, estava outros membros, estava Esther e outras meninas. E nisso foi bem produtivo, eu me senti muito representada. Eu falei, ok, é isso. E desde então eu comecei a tentar ser mais engajada. Também sou uma pessoa tímida, não gosto de ficar aparecendo em redes sociais, assim. Acho que todo mundo já teve a sua cota de brigas e desavenças, né? E eu falei, não, acho que é melhor eu só observar e por aí vai. Mas quando a gente tá na frente de um grupo tão importante assim, não tem como. Sempre vem algumas pessoas que vão aparecendo, né? Então ainda estou aprendendo a lidar com isso. Mas é isso, eu trabalho com turismo, hotelaria, até por isso eu ainda tenho certos conflitos, né? Porque eu não... Como ser vegana vinculada a uma profissão que ainda tem tanto do capitalismo e a relação
com o abate animal e a servidão, né? Mas precisamos pagar boletos. Sim. E aí é isso. Ai, fico feliz Legal. de você estar aqui, mesmo com essa timidez, essa questão com as redes sociais. O podcast é mais legal, né? É vantagem. Sim. Não Mais aparece, fácil. a gente só fala o que a gente quer falar e dá a impressão que tá só aqui entre a gente e aí vai. Então é muito massa, tô muito feliz que vocês estão aqui, que vocês tenham topado. Obrigada. Então, vocês podem contar pra gente essa história do MAV. Então, quando vocês entraram, ele já existia. Sim. Surgiu e qual era a ideia e como ele se configura hoje, onde ele tá, por exemplo. Eu sei que não é só aqui em São Paulo, tem no Rio. Conta pra gente sobre o movimento. O MAV, ele surgiu em 2014, mais ou menos, né, eu acho. Isso, Um foi pouquinho o antes, final de talvez. 2014 para começo de Isso. 2015. E foi pela Thalita Xavier Flor, né, que começou com o movimento. Um pouco dessa necessidade de conectar pessoas negras, né. Ele começou por causa de um caso de racismo que uma pessoa sofreu em uma loja aqui em São Paulo. Eu pessoalmente não conheço quem ou a história, mas foi um pouco esse pontapé inicial, assim, né, de perceber que mesmo no veganismo, que seria um espaço de libertação animal e de, não sei, né, um posicionamento ético, né, de certa forma, a gente encontrar o racismo, né, de uma forma que magoa as pessoas, né, então a ideia surgiu nisso. E aí, primeiro começou com o Facebook, né, tinha um grupo de Facebook, tem um grupo fechado, tem a página, né, e começou engatinhando por isso aí. E aí tem a Thalita, tem a Carol lá do Rio, né, que são mais articuladoras, né, e aí depois veio a Esther, a Márcia aqui em São Paulo, que também começaram a fazer essas conexões. E ficou muito tempo virtual, assim, né, conectando mesmo, tentando conversar, ver quem são as pessoas, né, onde estão, o que fazem, o que comem. E aí o pessoal começou a se encontrar mesmo, e a gente virou um pouco essa referência, né, de discussões sobre várias coisas. Então tinha alguns temas polêmicos, a gente, vamos fazer um posicionamento, vamos falar alguma coisa, né, a gente achou importante isso, embora a gente não seja um grupo coeso, né, embora nós sejamos muito plurais, assim, então a gente tá representando a MAV aqui, mas nós somos... Agora, na DM, nós somos só mulheres pretas, né? Antigamente tinha alguns homens, né? E não tinha dado muito certo em algum momento. Que coisa! será? Pois é, né? Já imaginam o que pode ter acontecido, né? Então, a gente achou seguro ter só mulheres pretas mesmo, fazendo parte do movimento. E a gente achou importante a gente ter uma voz, né? Um posicionamento, alguém que... Não que a gente tenha o poder de falar o que os negros veganos pensam, né? No Brasil. Mas dar um posicionamento pessoal, mas pensando no movimento negro, pensando numa coisa um pouco mais politizada, né, de respeito, né, de antirracista. Então a gente achou importante a gente ter essa cara, assim, né. E aí a gente fica tentando articular algumas coisas, né, a gente fica um pouco escondidinha porque, assim, a gente ainda tá até em processo de construção, né, como sempre, como todo mundo, né, mas a gente tá andando um pouco por esse lado do que a gente quer fazer, né, fora do virtual, que ações a gente quer fazer, né. A gente tenta participar de algumas rodas de conversa, né, a gente aceita super conversas assim, né, que a gente tá tendo agora, pra gente ir se posicionando um pouquinho, né, e se mostrando. Legal. Então acho que o movimento surgiu muito de uma vontade de se conectar, né? E de se reconhecer. Sim. Muito porque a cara do veganismo, acho que a gente pode dizer mundial, mas a gente estando aqui a gente pode falar do Brasil. Principalmente pros veganos novos. Eu sou vegana há 3 anos e meio. E já com a internet, né? O veganismo pra mim já surgiu junto com essa coisa de youtubers e influencers veganos. E é um perfil muito branco. Se a gente fala no Brasil, a gente já fez episódio sobre isso, tem muitas referências de mulheres, mas são mulheres brancas. E se você olha lá fora, principalmente nos Estados Unidos e Europa, são os caras, os ativistas, são caras brancos. Então tem muito isso, e eu sinto que talvez isso seja até uma barreira para muitas pessoas que podem se identificar com a causa, mas não se reconhecem no movimento. Vocês, quando vocês se conectaram, vocês sentiram um pouco isso? Tipo, é possível lutar por uma causa que eu acredito, porque aqui eu me reconheço, aqui faz sentido pra mim. E não essa galera que tá aí, que não me representa. Teve meio isso, assim? Sim, eu acho que é interessante
importante sempre frisar que, como talvez até... Eu acho que até a comunidade... Não sei se existe uma comunidade branca, mas até a comunidade branca talvez seja muito plural, né? Mas é por talvez estar num status social maior, nem enxerga tanto isso. Mas nós pretos, assim como os indígenas, nós temos várias questões, né? Então acho que tem toda uma linha histórica, desde da galera de luta do Quilombo, desde das lutas baseadas nas lutas norte-americanas, né, dos anos 60, anos 70, aqui no Brasil também tiveram vários ativistas não veganos, mas do movimento negro. E agora toda essa demanda, né, com a internet, todo um grupo social, novos jovens vindo para tentar ter mais voz, mais posicionamento sobre várias questões feminismo. Acontece que nós negros, até com as questões pessoais, psicológicas, a questão de nutrição, saúde, moradia, existem muita gente tentando se encontrar, né? Então eu acho que assim, quando esbarra, tudo bem, eu tô num patamar, não digo de privilégio, mas até talvez privilégio também, para poder pensar, ok, o que eu quero da minha vida? Eu quero um pouco mais de saúde, eu estou pensando um pouco mais nos animais, no meio ambiente, não vou sair louco para trabalhar, para ter que correr atrás da sobrevivência, pensar de uma forma mais calma, ok, eu posso ter um pouco de qualidade de vida e poder se conectar com outros negros. Existem outros negros, outras pessoas da diáspora que também estão numa confusão total dentro de si. Então acho que assim, no momento que a Renata falou que a gente não tem carteirinha, né? Nós somos um movimento que eu acredito que a intenção até da Thalita, de várias pessoas que já passaram, homens e mulheres que coordenaram o MAV, e antes era negros e negras veganos, né? Depois se transformou em movimento, foi realmente essa questão de tentar unir várias pessoas negras da diáspora para ter uma conexão, ter um lugar seguro onde eles pudessem falar, onde eles pudessem se sentir um pouco mais, mesmo com todas as frustrações, todos os dilemas que envolve o ser humano, a criatura ser negro, né? Então, assim, sabe, e essa questão mesmo do veganismo que foi denominado, né, veganismo branco, elitista, até o embate, né, das pessoas lidarem com isso. Tudo bem, eu tenho um pouco mais de tempo, não preciso sair correndo para pegar metrô ou ônibus para ir trabalhar. Quero tentar diminuir a minha quantidade de carne e alimentos que são de origem animal. Às vezes a pessoa nem pensa com essas nomenclaturas, né, só pensa, eu não quero mais comer bicho. E passar de um momento que ela, ok, mas eu preciso me ver representado. Eu preciso me ver nesse movimento e, de acordo com esse movimento branco, ter alguém que dê o suporte para ele e falar, ó, irmão, você não precisa ir numa lanchonete cara, você não precisa fazer de tal jeito ou usar uma roupa, uma bolsa que é de R$250 de uma loja chique. Você pode continuar sendo vegano do jeito que as nossas vós eram, assim, sabe, fazendo um curau, fazendo uma tapioca. Então, mostrar outras formas, né? E também outros tipos históricos também, porque, no caso, nós lidamos com a palavra veganismo de uma forma bem tranquila. Mas existem outros negros da diáspora aqui no Brasil, na América Latina, que preferem não ter essa conexão do jeito que você estava perguntando com a palavra veganismo. Então, assim, sabe, tem grupos que são da linhagem, né, da questão religiosa, da cultura, da religião afro, Rastafari, né, a questão da comida e tal. Também tem as pessoas que são da parte do panafricanismo, que preferem ter uma conexão direta e não ter nada, usar nada de nomenclatura que seja envolvido o veganismo ocidental, nem indiano, somente direto com o Egito, né, a questão Kemet. Então, acho que somos plurais, resumidamente, não tentando prolongar a resposta, mas somos plurais e estamos tentando nesse meio também nos achar, né? Então, assim, as pessoas podem falar, o movimento nunca quer conversar com outros movimentos, sempre tem briga, sempre tem uma rispidez em ter um contato, uma conexão, mas é porque até nisso a gente tem que conversar entre nós para poder saber o que a gente realmente acha, quais são os pontos principais da nossa comunidade, para não sair dando aula para pessoas de outras etnias, né? Assim, pode parecer uma forma meio ríspida, mas eu acho que é um fechamento na nossa comunidade primeiro, para depois que a gente se encontrar, a gente voltar e falar, nós somos um grupo e nós buscamos isso também, mas de outras formas, por outros caminhos.
Muito legal. Você falou de duas coisas muito interessantes, na verdade, né? Que é a questão da ancestralidade e a questão da nomenclatura, né? Que tem vários negros, eu acho que o movimento... Eu acho que não é um movimento exatamente porque é muito plural, né? Mas eu acho que os primeiros textos que eu li sobre isso foram, além dos textos da Thalita, quando ainda não... Já tinha o MAV, mas não era uma coisa tão organizada. Foram textos dos Estados Unidos, né? Do movimento negro vegano de lá. Que é tipo, não me denomino vegana porque é uma coisa ocidental. Eu tô querendo trazer a ancestralidade que vem da África, que a maior parte dos países, não todos, tem como base na alimentação a alimentação vegetal, né? Então eu tô realmente querendo olhar pra trás a história do meu povo e trazer isso pra minha alimentação hoje, porque a alimentação ocidental só adoece. Então pega muito na coisa da saúde, né? Isso é muito interessante. E aí eu queria que vocês falassem mais sobre isso e como que vocês conversam sobre isso entre si mesmo. Bem que logo que eu entrei, assim, sempre teve, né, um pouco essa discussão, né, sobre se somos veganos ou não, né? Então, eu acho que é um pouco a nossa ideia como MAV é tentar fazer uma conexão, né, com todas essas ideias, assim. A gente acha que é crucial a gente pensar em alimentação da população preta, porque é isso mesmo, a alimentação ocidental não é uma coisa nossa, digamos assim, né? Não é da nossa ancestralidade, não é o que a gente fez, né? É tipo a cultura europeia que trouxe toda essa coisa de destruição, né? De criação animal. É uma coisa que não é nossa, assim. E quando a gente pensa no que a gente era e tal, e a quebra, né, que teve desses costumes por causa da escravidão, né? Da escravidão transatlântica, a gente perdeu essa conexão, né? E acho que o mundo inteiro perdeu um pouco essa conexão com a terra, com a alimentação e tudo mais. Mas pra gente, como negros, é muito violento porque a gente não tem nem de onde tirar isso, né? Se a gente for pensar, né? Então, são 300 anos que a gente tem perdido aí em algum lugar, a gente não sabe direito, né? Então, muitos negros não têm essa conexão de pensar nisso, né? Então, assim, pra gente é uma questão que a gente, com certeza, discute e tenta chegar em alguns consensos, mas eu acho que é uma boa estratégia pra se chegar em negros, né? De modo geral, assim, porque a causa animal, ela é uma coisa que é muito necessária, mas numa sociedade específica é muito difícil você chegar com esse discurso para as pessoas, né? Então, quando a gente vê muitas pessoas sendo oprimidas de diversas formas e com todos os seus problemas e tudo mais, e ela achar que o animal é inferior a ela não vai ser tão aberta a isso, a querer considerar isso como uma causa, como uma luta dela, inicialmente, né? Que é uma coisa que nós que temos o nosso privilégio, né? Alguma coisa assim, a gente tem essa, como a Ellen falou, essa coisa de poder parar e pensar nos nossos hábitos, né? Então, eu acho que o resgate da alimentação ancestral e tudo mais é uma coisa importante pra gente tentar conectar mesmo as pessoas, né? E falar pra elas que, olha, não é que eu acho que você tenha que, né, deixar de comer bicho ou qualquer outra coisa. Tem uma forma de mas chegar. Mas é a sua saúde, sabe? É a saúde da sua comunidade, a saúde dos seus filhos, é a saúde e tudo isso, eu acho que é um canal pra gente poder falar sobre consumo, falar, né, sobre hábitos éticos, né, sobre nutricídio, falar sobre como a gente cuida do nosso bairro, né, o que a gente pode fazer, o que a gente pode plantar, o que a gente pode mudar na nossa vida, né, dentro do possível de praticável, né, a gente gosta muito de falar isso, né, porque para algumas pessoas pode ser muito difícil você repensar hábitos. Então, essa parte da ancestralidade eu acho importante porque eu acho que é um canal, assim, a gente tá tentando estruturar o MAV um pouco mais nisso, sabe? E assim, particularmente, eu acho que a palavra veganismo, assim, como ocidental, ela foi uma coisa que historicamente foi necessária, porque a gente vive num meio de exploração bizarra de animais, né? Tipo, nos últimos 60, 70 anos, né? Que aumentou muito. Então, ela foi uma necessidade da nossa realidade de agora, né? Assim, como uma reação, como uma reação ao que tem se desenrolado, né? Nessas últimas décadas. Tem essa diferença, né? De ter o veganismo que vai lutar pelos animais, que é muito necessário, mas a gente também tem que ter esse lado da libertação total, né? Da libertação humana, da libertação, né? Do fim das opressões, né? Eu acho que a gente ainda precisa pensar nessa conexão mesmo, de como a gente pode introduzir essa coisa da saúde, do bem-estar e levar isso, né? Tipo, a mais pro bem-estar animal, né? Que é a causa do veganismo, né? Então, particularmente, eu acho que são coisas que conversam, obviamente, e que podem ser umas
ferramentas muito importantes, assim, pra gente chegar no objetivo final, né? Que é o mínimo de exploração animal que a gente conseguir enquanto a gente estiver vivo, né? Então... Tirando também que, assim, não que seja apenas a comunidade negra, nós somos uma comunidade mista, né? Não tem como o Brasil, como muitos gostam de falar, é a mistura, né? Porém, a mão de obra, a braçal mesmo, né? São brasileiros que são tidos como negros, pardos, né, assim, sabe? E tem que trabalhar diretamente em açougue, em trabalhos braçais, assim, com muita... Até com a parte de agrotóxicos, né, assim, coisas muito violentas. Então, assim, sabe? Como a nossa comunidade, como a gente minimamente tenta chegar nessas pessoas, né? É falar, porque não é só a linguagem da internet hoje em dia. Eu creio, assim, a gente tenta, pelo menos eu tento chegar um pouco mais na questão que existem outras pessoas fora da faixa da galera da internet, né? Existem pessoas mais velhas, existem senhores e senhoras, existem crianças, então como lidar com essas pessoas, né? Como você vai chegar no seu tio, no seu avô, que trabalhou... Meu avô, ele trabalhou em fazenda, infelizmente, eu vi quando era criança matando gado, entendeu? Que era o sustento da família e trabalhando com vaca leiteira. Então, assim, sabe, como que vai chegar nessa população, entendeu? Então é toda uma questão de respeito, de falar com essas pessoas mais velhas, ou até não tão velhas, assim, sabe? Nossos pais, 60, 50 anos, mas que foram pessoas que cresceram, né, nessa comunidade. Ok, tem trabalho no frigorífico, tem trabalho no supermercado, vamos lá, é o que vai botar comida na mesa, entendeu? Então é um novo tipo de linguagem, né? Sobre a questão de outros núcleos dentro do movimento vegano negro, né? Eu acho bem interessante uma fala que quando a gente foi no Congo-Linária, o chefe Pichu, ele falou que lá, enquanto em África, né, no país dele, no Congo, mesmo o continente africano sendo muito grande, sendo muito plural, assim, eles não comiam, pessoas têm aquela imaginação fantasiosa, histórica, né, de conto de fábula que a África, né, ou não é nem um continente, é a África, um grande país, todo mundo sai caçando leão atrás de, assim, os búfalos, imagina, ele mesmo falou que, assim, sabe, era sempre a questão da agricultura. Então, assim, sabe, era sempre muito, assim, quando tinha alguma festa, quando eles podiam, eles iam e pegavam peixes, ou mesmo, assim, quando era algum banquete, algum noivado, algum ritual, assim, de casamento, eles tinham aquele animal para aquela comunidade. Então, até esses resgates, pra gente hoje, por mais que tenha internet, é muito difícil a gente conseguir material literário, né, e é muito quando a gente tem contato com um chefe, uma pessoa que veio de lá para falar, tentando responder a pergunta de vocês, como a gente consegue dados históricos, né, e estatísticas para poder se basear e também puxar como representatividade, para a gente ter essa conexão com as pessoas negras daqui. Ou é muito na base de conversa com outras pessoas que sejam mais velhas, que podem dar experiências dela aqui no Brasil, como era no interior, seja São Paulo, seja outros estados, como eles faziam para comer alimentação que não era totalmente à base de carne, nunca foi, porque sempre foi muito elitista, né? Ou se for de outro país, agora que tem muito mais imigrantes, pessoas que vêm de outros negros, né, que vêm de outros países, eles contando como é a vida deles. E nós que somos mais privilegiadas, assim, temos acesso à internet, temos acesso a poder comprar um livro na Amazon da vida, assim, né? Poder importar alguma coisa e pegar um conteúdo e ter o privilégio de conseguir traduzir, se basear muito no veganismo norte-americano. Então, é essas fontes que a gente vai buscando o conteúdo e tentar espalhar para a comunidade. Assim, sabe, voltando de novo, nós não temos a carteirinha de veganas negras e somos o fim da história, né? Somos a última palavra. Mas o máximo que a gente puder distribuir e repassar para as pessoas dentro e fora desse meio virtual, a gente quer tentar fazer cada vez com mais força. Seria isso. Que massa. E é legal dessa maneira organizada isso, vocês não têm uma carteirinha, não são a última palavra, nem a única, mas é legal que muita gente se reconhece nisso, né? E às vezes se sente meio sozinho, meio perdido e vê que como mais ou menos o processo que aconteceu com vocês, pode ter alguém nesse momento ouvindo isso e se sentindo acolhido pelo discurso. Isso é massa dos grupos, a gente sempre fala muito isso sobre rótulo, tem gente que não gosta muito do rótulo feminista ou vegano, eu falei, o rótulo é importante pra gente se organizar pra luta e é importante para as pessoas que vêm chegando se sentir representada por aquela luta e
e somar, né? Sim. Então isso é muito massa. Vocês falaram da questão de saúde e da alimentação. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi no trailer do The Invisible Vegan, aquele documentário. Maravilhoso. Sim. Eu fiquei chocada, assim, foi muita novidade pra mim, e a maneira como ela construiu aquilo. Então, rolou uma campanha, nem sei como é que tá isso, pra ir pra Netflix. Não foi ainda, mas é importante sempre entrar nas redes lá e dar um apoio pra que mais gente tenha acesso a esse conteúdo, que é muito incrível mesmo. Eu fiquei bem impressionada com tudo que foi dito ali, todas essas questões de restrição da alimentação, os desertos alimentares, a questão da industrialização, e essa reconexão com as frutas, as hortaliças, a comida limpa. Isso é muito massa e faz muito sentido, né, pra gente lutar isso junto com o veganismo. No documentário eu acho interessante que ela cita todas as questões realmente para negros, né? Que apesar de ser norte-americano, tem muito reflexo aqui, né? Então, essa coisa o veganismo é coisa de branco, né? Você, preto, não pode, não tem a ver, né, com a sua cultura, ou a ver com você. A questão é que a gente nem sabe qual é a nossa cultura, né? A gente criou uma cultura depois da escravidão, né? Que é completamente diferente do que a gente tinha antes, que foi uma necessidade, foi uma sobrevivência, e foi por isso que... foi adaptação, e por isso que a gente tá vivo até hoje, né? Senão não teria como. Mas ela fala sobre isso, ela fala sobre a resistência, né, das pessoas em quererem fazer essas mudanças na vida delas, sobre as doenças que cometem a maioria dos negros, né, que é muito aqui no Brasil também, né, e a gente estava até falando de pesquisar alguns dados e tudo mais, né, mas assim, essa coisa de doenças coronárias, sabe, diabetes, coisas que são super evitáveis e que poderiam ser outra coisa, né, uma comunidade inteira poderia viver muito melhor, né, e uma comunidade que também não tem acesso à educação, à saúde, né, então 80% das pessoas que usam só o SUS são negras, né? São negras e pardas, né? Então, se você não tem um acesso a uma saúde muito boa, você tá sujeito àquele ciclo, né? E um aí ciclo que interessa muito à sociedade racista, né? Com certeza. Né? A indústria farmacêutica, a indústria de alimentícias, né? E por isso que o empoderamento é tão importante, né? Então, no documentário ela fala disso, né? Da gente voltar mais para as hortaliças, para as hortas, né? Que tem em vários lugares comunitárias. E isso é uma forma de empoderamento alimentar, né? Assim, é muito interessante a gente pensar nisso. E isso é muito urgente para a população mais carente, né? Que apesar de todos os problemas, isso é uma forma de você se empoderar, de você mudar a sua vida, né? O The Invisible Vegan, a gente conseguiu, pode falar? Sim. A gente fez questão de entrar em contato com a diretora a produtora do documentário, ela é uma ex-atriz. E o mais interessante, que realmente inspirou primeiro por ter visto um documentário voltado para pessoas negras e outras pessoas aliadas, né, que a gente gosta de chamar de aliados, mas voltado com essa linguagem, né, com essa roupagem diretamente para nossa comunidade, de que é possível, né, mesmo ela tendo os privilégios dela lá na cidade dela, nos Estados Unidos, ela criou isso para tentar conscientizar. E mesmo ela tendo os privilégios dela de já ter sido atriz, de ter vários contatos, né, conseguiu os doutores, várias pessoas famosas, né, que aparecem no documentário. Mesmo assim, ela teve que entrar numa loucura de crowdfunding para conseguir dinheiro e poder apresentar, mas a comunidade negra lá tá dando um super apoio e a gente falou, não, mesmo devagarzinho, vamos fazer aqui também no Brasil, vamos dar o apoio pra Mavi. Entramos em contato com ela, falamos com ela, ela disponibilizou o documentário pra gente, né, a Renata que está aqui, mas a outra membro da Mavi estão fazendo a legendagem desse documentário. Legal. E mais pra frente, nos eventos da Mavi, a gente quer passar pra comunidade aqui no Brasil. Demais. Então, assim, a gente ainda não tem nem a produção necessária, assim, que precisa para fazer dublagem, né? Mas pelo menos o legendado a gente quer proporcionar, né? E vamos fazer mais circuito, no caso da Mavi, para poder apresentar isso para a comunidade, né? E é isso, assim, sabe? E é muito interessante ver, assim, né? No caso, a parte, como a Renata estava falando, como o capitalismo nos cerca, assim, sabe? De várias formas. Desde
desde a questão histórica, lógico, voltando de novo, a questão da escravidão, mas assim, sabe, botaram a gente pra rua no dia 14, assim, sabe, sem nada, sem roupa, sem estudos, sem saber ler, sem saber fazer nada. Outros tipos de etnias, nacionalidades tiveram pelo menos uma terra, né, pra poder dali daquela base conseguir construir o seu império, e nós negros não tivemos nada. Então, assim, sabe, desde aquela época foi uma avalanche da sociedade, do capitalismo, nos cercando através de várias ações, tanto através da saúde, tipo, não, você só vai comer feijoada, porque feijoada é a tradição, e então taca porco neles, assim, sabe? Então, e até hoje é isso, é dado como glamour, não que a feijoada seja uma coisa horrenda, né? Tem a nova roupagem vegana, que é a melhor ainda, mais gostosa, mais saborosa. O tempero que faz a comida, né? Feijão, né? Feijão preto, de maravilhoso, sustenta, né? Dá tudo. São vários núcleos que tentam oprimir a comunidade, não só a negra, mas a indígena e os pobres no geral. E poder passar essa mensagem até com muito cuidado, assim, sabe? Porque até entre nós também, nós temos mais privilégios, porque nós nos vemos como negras que chegaram lá, conseguiram fazer uma faculdade, temos cursos, sabemos falar outra língua, mas assim, a gente também não pode chegar com 2 pés na porta e super soberbas numa comunidade, seja do Capão, seja de qualquer comunidade, e falar, não, olha aqui, nós somos as negras e viemos aqui, somos suas irmãs, e botar a banca, o pessoal vai dar 2 tiros na gente, assim, sabe? Não e tem tipo, como se a isso. gente conseguiu chegar nesse raciocínio, vocês também vão chegar, ou se a gente fez esse percurso, vocês também não vão vai fazer. ser através de agressão verbal ou mesmo do soberba, né? Microagressões, né? Com outra pessoa que seja da mesma linhagem que a gente. Saber como falar, né? Saber como chegar nas pessoas e permitir também. Todo mundo teve um tempo de adaptação para fazer a conexão com o veganismo. Além dessa conexão com o veganismo, a gente tem que fazer, às vezes a pessoa ela tá numa realidade que é loucura. Ela pode estar sendo despejada, ela não tem casa para pagar, não tem carro, tem que pegar condução, então é outra realidade. Não que todos os negros vivam só na base da miséria, tem várias pessoas que estão lá em cima, entendeu? Então é a diretora do Invisible Vega que tá fazendo a parte dela, é a gente do nosso jeito trabalhando também 7x1 e vindo aqui conversar com vocês, estamos tentando fazer a nossa parte. São várias bolhas que devem ser conectadas, né? Devem ser estouradas e se encontrar, então eu acho bem interessante nisso, mas que as agressões existem por todos os lados, seja na saúde, seja na educação, elas existem. Vão tentar atacar de todas as formas. E eu acho que agora o pessoal tá começando a abrir mais o olho pra realmente, ó, isso está errado. A gente tem que fazer isso parar, entendeu? Vamos fazer horta, vamos fazer uma merenda pras crianças aqui, vamos fazer um sopão, vamos fazer uma tarde de lazer, que às vezes não tem nem lazer, entendeu? Então, voltado pra comunidade, vamos botar um samba, vamos botar um rap, não vamos botar nada, vamos botar um gospel. Mas assim, o que eles quiserem, que seja uma realidade do pessoal, que eles se sintam representados, né? Eu acho que tá tendo um despertar mesmo geral, né? E isso só acontece porque tem pessoas como vocês fazendo esse tipo de trabalho, tem pessoas nas comunidades fazendo esse tipo de trabalho, né? Todo mundo meio que trabalhando junto. Semana passada eu fui pegar comida com a dona Selma, lá na Consolação. Toia. Ela no Toia. E ela teve um problema com o prédio, X, não pôde abrir um dia, mas tava lá entregando marmita escondida. Ela é fantástica. A gente levou conversando com ela lá de fora, ela falou, eu também dificultei, né? Tinha que ser mulher, preta e vegana. Se fosse diferente, teria sido mais fácil. Pois é. Eu falei, gente, Mais difícil, Dona mais Selma tá gostoso falando também. isso. É uma Então, coisa ela tá de guerreira despertando, mesmo, né? Assim, é meio doido isso, né? Faz umas 3 semanas a gente foi no Capão, né, Redondo, lá fazer uma ação com a Márcia, né, com a Márcia Cris, que ela foi chamada pra falar sobre um pouquinho de alimentação. A gente fez uma oficina de bolos veganos, né, com os pais e as crianças, né, e foi uma experiência muito, muito legal, assim, né, porque é uma parte do Capão que eles têm um parque linear lá, e aí que eles meio que tiraram do zero, foi uma coisa da comunidade, né, que ajudou a reestruturar tudo. Eles têm um viveiro, sabe, tem uma moça que sabe tudo sobre compostagem, ela é muito maravilhosa.
maravilhosa e adora conversar. E fala, não, leva minhas minhocas, pode levar. Eu ensino vocês como fazer e tal. Então eles têm umas ervas, né? Cultivam algumas plantinhas, tem lá... Eles ensinam as crianças a fazer várias mudinhas, assim. Que legal. A gente tirou várias fotos, assim. E é tudo uma questão da comunidade, né? Isso que é mais legal. É o envolvimento, não precisa né? de uma figura, um Superman, uma Mulher Maravilha pra chegar lá. De fora. Viemos aqui falar sobre veganismo. Não, já está acontecendo, as bolhas já estão acontecendo. E é uma coisa louca, né? As mães vêm falar com a gente, não, mas eu sei que tem que ter mais não sei o quê, né? Eu tô criando minha filha pra isso. E sei lá, né? Até a questão, você vê uma criança negra com o cabelinho cacheadinho, que ninguém prendeu de qualquer jeito, assim. Emociona, fica né? feliz, Lembrando assim, da infância. sabe? Exatamente. Você vê que as pessoas estão olhando pra isso, né? Porque acho que elas não querem ficar reproduzindo, né? O que elas sofrem, né? Durante muito tempo. A gente espera, né? E aí, esse parque que tem lá é muito um exemplo disso, né? E assim, sabe? É vegano? Quer ser vegano? Não, eles nem pensaram nisso. Não tem nada relacionado a isso. Mas é uma portinha de entrada, né? É uma coisa. Tanto que eles falam, não, vocês podem vir quando vocês quiserem. Vamos fazer ação, vamos chamar os pais, vamos falar de várias coisas. Então, eles deram essa abertura pra gente lá, né? Então, é legal. É um canalzinho aí que vê que sempre acontece coisas, né? Nas periferias, enfim, e é uma oportunidade, né? Sim, que dá a sensação que falta pro veganismo hegemônico, até pro feminismo liberal, por exemplo, é ter esse clique de que as coisas a gente pode se aliar às outras lutas e aliás, a gente deve, porque quando a gente perceber a força, a potência que tem, a gente conversar com pessoas que já estão se movimentando rumo a uma libertação, rumo ao fim de exploração, rumo a qualquer movimento que seja em direção a fim de opressão, a gente tá junto, né? A gente fala muito disso aqui, como falta esse clique, né? De cada um tá lutando pelo seu. Então, se a minha pauta é veganismo, os animais. E não consegue olhar pro lado, porque é isso. Muito porque tá sentado no privilégio e não consegue olhar pro lado. Feminismo, eu quero resolver, eu quero poder tirar uma foto da minha bunda e postar, porque por muito tempo eu não pude dizer que eu amava o meu corpo e tal. Aí eu resolvo o meu problema com o meu corpo e tal. E aí a gente não avança, né? Parece que a coisa fica no individual. E falta esse clique da gente olhar pro lado mesmo, né? Vocês sentem isso também? Como é que vocês pensam nisso no veganismo? No caso, como que a gente chacoalha as pessoas? A gente tá tentando. A gente se chacoalha as pessoas pra gente conseguir olhar mais pro lado. Eu acho que, por exemplo, até você falou do feminismo, né? Tem uma coisa, né? Uma vez me perguntaram, né? Por que tem o feminismo negro, por exemplo? E aí eu sempre falo assim, não, é porque, né? Enquanto as mulheres brancas estavam conseguindo entrar no mercado de trabalho, a mulher preta ainda tá tentando largar o trabalho doméstico que ela ganha dinheiro e tal, e dos filhos pra, sei lá, nem mercado de trabalho, né? Ela tem que empreender pra sobreviver, né? Porque o mercado de trabalho ainda tá meio fechado, né? Enquanto a mulher branca tá pensando que quer tirar foto da bunda, a mulher negra tá lutando pra não ser hipersexualizada. A gente tem que chegar nesse meio termo aí, né? Tem muito isso da gente ter a sensibilidade de saber quais são as pautas dos outros, né? Então, como eu falei no evento lá que eu fui da Feira das Meninas, a gente não pode chegar com uma pauta pronta pra alguém que tem o filho encarcerado, sabe? Que tá lutando pelo encarceramento em massa, que é uma questão super difícil pra população negra, né? Encarceramento. A gente tem que saber conectar, né? Essas pautas. Eu acho que é um pouco de respeito e acho que carinho mesmo, sabe? De você ver o outro não como outro, né? Como uma extensão de você, né? Que é o que eu acho bem bonito, assim, que fala da cultura Rastafari, né? Da Aital. Que é você fazer parte da natureza mesmo, né? Eu sou porque você é, né? Sim, nós somos. É uma rede, uma conexão, né? E o racismo, né? E o classismo, ele tira isso da gente, né? Que essa possibilidade de olhar o outro de uma forma carinhosa mesmo, né? Acho que essa é a palavra, né? Sim. De uma forma empática, né? Empática, exatamente. De uma forma empática. Então, acho que é meio trabalho de formiguinha mesmo, né? E também até me falaram, né? Mas a gente tem que meio que reorganizar o veganismo, né? Pra falar com outras pautas, né? Eu falo de jeito nenhum, sabe? A gente, como, né, o feminismo e tal, ele não vai ser coeso, o veganismo também não vai ser, né? Não cabe numa caixinha, né? Não, então vai ter a galera que vai ser capitalista, que vai querer vender, que vai querer, né, colocar a qualquer custo o veganismo em todos os lugares. E vai ter gente que vai querer fazer o trabalho de base, que pra mim é o mais importante, porque você tá despertando, você tá conscientizando, você tá tirando as pessoas do lugar delas de conforto
conforto, né? Não só pra consumir, né? Então a gente tem que fazer o que a gente consegue fazer, né? Então eu não vou ficar brigando com vegano na internet sobre, tipo, sacrifício de animais em religiões, sabe? Não, isso é desgastante, sabe? E aquilo não vai mudar. E a pessoa, se ela não tá lá querendo mudar a opinião dela, ou pelo menos ouvir o outro, a gente não vai sair do lugar, sabe? Sim. Então, eu acho que cada um tem que achar onde que vai ser a sua ação, né? O que pode ser feito, né? Muito legal, tipo, vocês aqui darem uma abertura pra gente falar sobre algumas coisas e abrir as pautas, né? Já são coisas importantes, né? Que a gente vai galgando. E pode chegar em outras pessoas, né? Eu acho que é muito isso que você falou, Renata, assim, de... Poxa, ninguém nasceu igual a todo mundo, assim, é todo mundo muito diferente um do outro, assim, sabe? Eu tenho uma personalidade, tenho o meu jeito, sou chorona, sou quieta, sou mais tímida, às vezes sou mais agitada. Tem uma pessoa que pode ser mais expressiva, que gosta de ir pra internet, que gosta de falar. Então, cada pessoa tem a sua personalidade, tem a sua história, tem os seus problemas, tem as suas glórias, e não adianta a gente tentar colocar numa caixinha, né? Não, vamos sentar todos os veganos do Brasil e aqui ficam os indígenas, aqui ficam os negros, aqui vai os que vão defender ovo em caixinha. Cada um fica vamos sentar, qual é a pauta da reunião hoje? Não existe, não tem como, sabe? Como, eu acho que é muito mais o resultado das ações que a gente vai fazer. Não que as ações têm que ser eliminadas, mas cada grupo vai achar o meio de atingir a sua galera, assim, sabe? Como falar, eu sou feminista, eu não vou chegar com 2 pés pra falar com outra feminista de qualquer jeito, assim, sabe? Eu sei as dores que ela tem, as questões com a estética dela, o cabelo, o corpo dela, eu não vou falar, vai estar comendo um pedaço de animal, não vou falar, você tá errada, ou chegar botando regra, assim, pra ela, né? Isso eu acho muito agressivo, não tem essa. Da mesma forma que eu não vou chegar pra um pai de família que tá, sei lá, trabalhando na roça o dia inteiro, coisa de cana-de-açúcar, meio que relacionado à escravidão, e vou falar que ele tá errado, assim, sabe? Eu vou tentar achar meios, conexões pra tirar aquela pessoa dali. Então é muito cômodo digitar 5 linhas numa página da internet, não que isso não traga outras pessoas, não crie conexões quando bem feito, com responsabilidade. Até pra você ter um celular hoje em dia, eu acho que deveria ter um curso, assim, sabe? Para as pessoas falarem. Porque as pessoas estão muito loucas, assim, sabe? As pessoas, eu tenho um Wi-Fi ou um 4G, eu vou sair falando o que eu quero. E depois, quando eu não quiser mais ouvir, eu vou desligar e pronto, acabou. E não é assim. Você tem que saber como você vai se conectar com aquela pessoa, seja pessoalmente ou seja virtualmente, entendeu? É responsabilidade, né? você saber falar com as pessoas, né? Então... A gente fez o episódio anterior sobre internet, a gente falou sobre isso. Hoje, Que ótimo. E a gente falou muito isso, que a gente é ótimo usar a internet como ferramenta, então a gente se articula na internet, mas as revoluções vão acontecer na realidade, né? No real, quando a gente for pra e tocar a vida das pessoas de uma maneira real, ou agir, ou se mobilizar, construir uma horta, fazer coisas na realidade. Enquanto a gente fica aqui discutindo, é legal como uma ferramenta, como um meio mesmo. Uma forma de divulgação. Mas as pessoas acabam que estão usando como fim, né? Fica só ali. É um ciclo infinito de fins que não chega ao fim. A internet possibilitou isso, né? De as pessoas se encontrarem, né? Então nunca seria possível a gente ter uma pessoa da MAV em Salvador, né? Muito legal. A Dai, né? E se encontrar, né? Se achar mesmo, né? O próprio movimento, feminismo negro, sabe? Tipo, ele surgiu dessas conexões de internet. Então, não é que o racismo nunca existiu, né? Mas ele foi assim, a gente conseguiu falar mais sobre ele por causa da internet, né? E a mesma coisa acontece com o veganismo, com todos os movimentos, né? Então é muito importante a gente se manter ativo nessa ferramenta, mas é isso, a gente tem que achar os meios pra fazer isso real, né? E vocês tocaram em mais 2 pontos importantes, na verdade, que é uma coisa que as pessoas cobram muito que a gente fale, mas a gente não vai falar, porque não é nosso lugar de fala, de falar sobre isso, que foi a questão do abate de animais, né? Nas religiões de matriz africanas, e muito a questão da comparação com a escravidão, que rola muito em alguns nichos do movimento vegano, né? De falar que os animais são escravizados, assim como os negros foram escravizados, e que a gente sempre tenta trazer essa coisa de, tipo, vamos tomar cuidado com essas analogias todas, tanto com relação à mulher, por exemplo, de tipo, a vaca sofre muito mais que a mulher, ela é estupro, essa questão toda, né? E aí a gente queria ouvir de vocês, que a gente já viu os posts, tudo, mas pra vocês compartilharem com os nossos ouvintes. Sim, claro.
caso do abate animal, ponto muito que tem que ter muito cuidado. Até pra falar, eu tô falando com mais cuidado. Porque, poxa, são nossas famílias, né? A gente fala tanto aqui em São Paulo e até com uma nomenclatura de outros países, a gente fala tanto mana, mano, brother, my sister, assim, sabe? Porque a gente se considera realmente uma família da mesma linhagem. E cada um com seus problemas, assim, sabe? De poder se politizar mais e poder crescer cada vez mais como ser humano, como um profissional, e fins até espirituais, né? E chegar do que a gente já tá falando aqui há muito tempo, né? Sobre pegar um grupo de pessoas que seguem uma linha religiosa e espiritual, né? No caso da diáspora negra, e obrigar essas pessoas, de uma hora para outra, elas deixarem de produzir ritos, produzir credos que elas acreditam. Assim, sabe? Eu fui criada na religião católica, como muitas pessoas. E depois eu fui pra religião espírita. Mas, assim, espírita kardecista, não espírita do candomblé ou da umbanda. Antes mesmo disso, mesmo tendo a questão religiosa católica na minha cabeça, eu já sempre tive contato com toda essa diáspora. E, assim, sabe? Tem que ter um critério muito grande, assim, pra você poder não... As pessoas já reclamam muito, assim, de pessoas que, por exemplo, vêm testemunha de Jeová às 7 horas da manhã na sua porta bater. Você tem que ter um respeito. Não gosta, não gosta. Mas, assim, sabe? Pelo menos ir lá falar com a pessoa, olha, por favor, não. Da mesma forma, as pessoas têm que lidar com essas pessoas de outras religiões com cuidado, porque não vão ter cuidado com a religião do candomblé ou a religião da umbanda, né? Mais a questão do candomblé, porque é muito mais pessoas negras. O que a gente entende enquanto grupo, enquanto movimento, é que isso tem que ser uma forma orgânica, que vai ser mudada por eles. Eles vão tomar a decisão, nós estamos cada vez mais, de uma forma até plural mesmo, assim, sabe? Tem muitos veganos que são pessoas que não comem alimentação natural, que participam, no caso da religião do candomblé e da umbanda, e eles são muito mais conscientizados, às vezes, do que várias outras pessoas, assim, sabe? Dão um show de baile em matéria ética e de convivência na sociedade, do que muitas pessoas que, às vezes, postam o seu café da manhã numa tigela, no Instagram. Realmente tem que ser com cuidado. E não vai ser uma pessoa que seja fora da religião que vai mudar a forma dos ritos religiosos dessas pessoas. Vai ser eles lá dentro, entendeu? Então, é muito racismo, muito preconceito, as leis que foram colocadas, sendo que, no geral, o problema não é a religião, é o racismo, assim, sabe? Porque os milhares de animais que estão sendo mortos, assim, sabe? Estão sendo abatidos pelo agronegócio, ninguém tá falando. Os grupos, nós, veganos, estamos correndo atrás disso. Mas viram uma questão de fantasiar mesmo, assim, não, vamos colocar o pessoal do candomblé na frente pra, tipo, disfarçar outros problemas. E não é isso. Eu acho que tem que ter muita sensibilidade de outros grupos veganos, outros grupos, né, outras pessoas que lidam com ativismo pra falar disso ou pra defender. Até pra defender tem que ter muito cuidado, porque nós também, você falou que não tá no seu lugar de fala, mas até nós como negras, a Renata também não é vinculada, então a gente não tem conexão direta com o pessoal do candomblé. Não é porque somos todos negros que a gente também não vai ter cuidado pra falar com eles. A gente tem que ter muito respeito, tem que ter muito... mas e os animais? Mas o gato preto? Que não sei o quê. E aí mistura fantasia com coisas que a gente não sabe que acontece lá dentro, com rituais que a gente não tem propriedade pra falar. Do que eu sei, do que eu aprendi, as conexões que eu tenho, é que há muito tempo acontece muito respeito lá dentro. É um ritual religioso como qualquer um. E vira um escape de manobra, assim, para as pessoas, e política e social, para as pessoas terem que olhar para outro lado, enquanto o agronegócio tá matando vários pontos, assim, a Amazônia e tantos outros lugares. Eu acredito que, do mesmo jeito, né, por mais que, infelizmente, a comunidade indígena tá tendo extermínio totalmente da comunidade indígena, mas as pessoas têm muito mais respeito, não comparando dores ou totem de quem é mais pobre, quem é mais sofredor ou não, mas as pessoas têm muito mais tato e mais delicadeza para falar com os indígenas, mesmo sabendo que eles têm uma relação maravilhosa com a natureza. Lógico que também foram tantas agressões que eles foram se perdendo, mas eles ainda resistem até hoje.
mas eles têm muito mais propriedade para falar, mesmo comendo peixe, mesmo tendo a questão da caça entre os indígenas, as pessoas têm muito mais tato para falar com eles ou tentar falar alguma coisa sobre a alimentação deles do que com a comunidade negra, por causa do candomblé, por causa da Umbanda. Não é fazendo críticas ou fazendo manifestações ou falando de gato preto, assim, sabe? Gato preto, sinceramente, do que eu sei, é coisa das bruxas europeias, e embora vai saber se eram as bruxas europeias que faziam isso, assim, sabe? Sim. Não tem isso na religião do candomblé, entendeu? Então, assim, são várias fantasias, várias fake news que as pessoas vão colocando, e tem o ritual com a alimentação, com os animais, existe, mas é toda uma questão muito respeitosa, porque eles lidam muito, eles têm uma conexão muito forte com a natureza, né? Os orixás e todos, a questão do próprio rito mesmo, assim, sabe? Eles têm muito respeito, então a gente não pode chegar atacando ou falando, ou querendo mudar regras por causa que o agronegócio quer faturar mais, entendeu? Então, acho que a gente tem que direcionar, estudar, ver o que está acontecendo na política atual e por que estão atacando eles. E defender mesmo, assim, sabe? Quem tem mais poder, se juntar com as mães, os pais de orixá e ir nesses lugares, criar uma conexão e falar, não, tudo bem, eu tô aqui, eu sou seu aliado. E não chegar assinando, dando canetada, mudando leis para, tipo, derrubar esses templos. É muita falta de respeito. Mesmo sendo vegana, eu defendo os animais, mas eu não acho justo porque é uma agressão como outra qualquer. E é importante também falar que a gente tá falando de um povo que é perseguido, né? Desde sempre, assim, desde a época da escravidão e depois da abolição, os negros eram até proibidos de se juntarem, né? Assim, de formar grupos, né? Se você formava grupos, você era preso, porque se você tá na rua sem fazer nada, é vadiagem, se você, né? Então a gente tá falando de grupos que são oprimidos historicamente, né? O candomblé, ele sempre foi essa parte de resistência, né? Ele também faz parte da resistência, né? Do povo negro. Então, quando a gente fala de tirar uma coisa que é muito importante deles, que faz sentido, né? No rito deles, no todo o contexto deles, é uma coisa muito violenta. É muito violento mesmo, assim. É tipo você pensar em senhorinhas de 80 anos chorando porque entraram no terreiro dela e quebraram tudo ou não permitem que elas façam algumas coisas. Então, isso precisa ter muita conversa, né? Eu, particularmente, também, eu não tenho nenhuma relação com o candomblé direto, mas eu tô participando de um bloco afroafirmativo que chama Igor Badmin. Maravilhoso! Que ele é, assim, a apresentação e tudo que a gente vive lá dentro é relacionado ao candomblé, né? Ele é dentro de um terreiro de candomblé, né? E eu gosto muito de contar essa história porque tem muito respeito. Uma das líderes espirituais, né, do grupo, sempre fazem uma feijoada, né, pras pessoas, né, que estão chegando, né, pra pessoal que é do bloco. E aí tem a feijoada vegetariana, né, porque tem muitas pessoas que são vegetarianas dentro do grupo. E aí eu, como vegana, preocupada, né, falei, bom, deixa eu mandar uma mensagem, né, ver como é que funciona, se é vegano mesmo, né. E aí foi super bonitinho, porque é a própria líder que faz a comida, né, elas têm essa coisa de eu faço a comida, né. E aí ela mandou um áudio pra minha coordenadora lá do bloco, e aí ela falou mal bonitinho, assim, não, eu entendo tudo isso sim, eu respeito, e inclusive eu uso os utensílios separados, né, pra, né, se eu corto carne, não vou cortar os legumes, então não uso manteiga não, uso óleo de soja. Se você quiser trazer alguma coisa que você acha que seja importante, você pode trazer, mas não tem nada mesmo, não sei o que. Então eu vejo muita coisa de respeito, sabe, dessa troca, né, e eu acho triste quando não tem o contrário, né. Mas o que eu queria mais dizer também é que tem essa conexão que é muito forte, assim, né? A gente que não tá dentro, que a gente não sabe como funciona, fácil pra gente falar, né? Que, para aí você de fazer esse né? Sacralização, né? Eles nem falam de sacrifício, né? Eles falam de sacralização. Que é essa coisa de você pegar o sangue do animal pelo axé e ser uma energia que retorna, né? E eles têm essa ideia que não é centrada no homem, né? A natureza, né? Como, acho que o cristianismo tem um pouco disso, né? De ser sempre o homem ali no topo e o resto, a pirâmide vai descendo. Eles têm esse respeito, do mesmo jeito que eles têm o respeito com o animal, né, entre aspas, vamos dizer assim, porque a gente é vegana, a gente não quer
que nenhum animal seja morto ou de nenhuma outra forma, mas eles têm essa ideia de que o animal e a planta é exatamente a mesma coisa. Então, se eles querem fazer uma oferenda numa floresta, eles vão pedir licença pra floresta, eles não vão sair derrubando coisas, não vão sair destruindo, deixa lá só o que for orgânico, né? Não deixa de pote, essas coisas. São coisas do terreiro de Candomblé, que foi o que eu descobri pesquisando, falando com as pessoas. A própria sacralização é com o mínimo de sofrimento possível, né? E aí a gente pensa, o problema é os meia dúzia de animais que estão sendo mortos em terreiros pra gente agora. Não que não seja uma coisa que a gente não quer que mude, né? A gente quer que mude, né? Mas a gente Acho que a gente tem problema maior, né? A gente tem muitos problemas maiores, que é a gente tentar conscientizar as pessoas e conversar com as pessoas, né? Não acusar e chegar e colocando alguma coisa, né? Então essa minha experiência dentro do bloco e tudo mais é muito essa coisa de ver como as pessoas se conectam dessa forma com os orixás, com os terreiros, sabe? E isso é muito importante, assim. Então por isso que a gente tem esse posicionamento como veganos, embora a gente não queira nenhuma morte de animais por nenhum motivo, a gente tem esse posicionamento de diálogo, de fazer as pessoas tentarem, sabe, um dia entenderem que talvez aquilo não seja necessário, né? Mas isso é um processo, é um trabalho, é tipo a mãe de santo falando com o orixá dela se ela pode deixar de fazer essa oferenda, não é da sabe? Noite pro dia. Não é da noite pro dia, não é uma lei que vai tirar aquilo. Exatamente. E não é que a Renata falou dos 6 animais, né? A meia dúzia de animais. Porque aí nisso, cada palavra que a gente fala num debate, numa roda, nossa, vira uma briga. A gente já teve cada situação assim, porque a pessoa não é que a gente não ligue para os animais, não é. É a mesma coisa da velha história da vaca feliz. Ai, meu tio, vou tirando a questão de religião, né? Mas a criação de animal de uma forma crua e depois para um devido fim, né? Não é que, ai, como eu vou chegar e vou falar pra minha avó que criou a mimosa lá no curral, que não é pra matar a mimosa e vamos deixar a mimosa morrer naturalmente até ela, quando ela quiser. Assim, sabe? E tem que ter um jeito de chegar, de falar com essa pessoa, né? E não é assim, sabe, de um dia pro outro. E a gente liga pra esses animais, a gente tenta conscientizar, assim, nas conexões que a gente teve com várias outras comunidades, assim, ou mesmo até nas redes sociais que a gente lida mais, a questão de castração de animais, assim, sabe? Poxa, você, eu sou daqui da periferia, ou sou de um bairro meio assim, tem muito cachorro, tem muito gato. A gente vai ir pelos meios possíveis, a gente vai falar com aquela pessoa e ela vai mudar a realidade dela, com as ferramentas dela, da forma que ela pode, falando com a prefeitura, falando com um assistente social, pra poder mudar. Por que não da mesma forma com o pessoal religioso, né? Seja do Candomblé, seja da Umbanda, seja tem os judeus aí, que os brancos também podem falar, vocês podem intermediar. Não é só do nosso lado, entendeu? Assim, sabe? Existem outras religiões que outras etnias podem estar falando aí aos milhares e fazendo a conexão. Pode começar pelo peru de Natal. Sim! Assim, sabe? Todo mundo tem, não é só o lado dos pretos, assim, é o mundo inteiro. Se a gente quer mudar o mundo, aquela questão da utopia, né? Assim, se a gente quer um mundo vegano, mesmo depois que a gente já não tiver mais aqui, que a gente partir, a gente tem que começar por alianças, e não vai ser só a comunidade preta, vai ser os indígenas, vai ser os brancos, vai ser todo mundo discutindo seus problemas, sentando na mesa e conversando e falando devagarzinho com cada um. Maravilhoso. Muito bom. Foi bom. Então, cada uma quiser falar mais alguma coisa, e acho massa como as pessoas podem se conectar a vocês. Então, se tem, já falaram um pouquinho, mas tem projetos futuros, onde que encontra vocês, onde que lê mais, descobre mais. Vamos falar sobre isso. A gente tá aqui em São Paulo, mas já avisamos que quem tá no Rio, quem tá onde mais? Salvador. Na Bahia, em Salvador. Temos uma pequena conexão também em Minas Gerais. Legal. A gente tá no Facebook, né, Movimento Afrovegano, estamos no Instagram também, Movimento Afrovegano. A gente tem o nosso blog, que tá em construção, tem um textinho lá, espero que tenha mais nos próximos meses. E a gente quer fazer, no Rio de Janeiro, né, tempinho atrás, em maio, teve o Circuito Afrovegano, que é essa ideia de fazer uma feira para conectar empreendedores negros, falar sobre alimentação, falar sobre, né, bem-estar, sobre direito animal, tudo mais. E as meninas lá articularam isso, a nossa ideia é fazer aqui em São Paulo também, espero que ainda esse
esse ano. Legal. E é isso, a gente tá aberto aí para as pessoas chegarem, os negros que estão ouvindo podem falar com a gente Sim. tá aberto para ir recebendo as pessoas. Sim, com certeza. Os nossos projetos, né, assim, eu acho que o principal é a falta de locais, assim, a gente tá procurando muitos locais. Aqui em São Paulo tem toda uma burocracia para as coisas acontecerem, né? Por isso que às vezes pode parecer que a gente não tá fazendo nada, mas a gente tá na correria, né? Buscando lugares para poder fazer uma feira decente, que seja bem representativa, que seja legal, que tenha todo o aparato para poder receber durante um dia, ou quem sabe até 2, né? Fazer, porque a gente tem um projeto do circuito afro-vegano para fazer tanto aqui como depois em Salvador também, mas é um longo caminho. E também a gente quer fazer a reprodução do filme do Invisible Vega, mas também aí tem que achar um local que possa reproduzir filmes, telão, ou seja, um local com cinema, né? E isso precisa de conexões, né? E o que a gente mais sente, assim, desde antes, né, do que o pessoal já fala do movimento afro-vegano, né, desde a época da Thalita, que é a pessoa mais antiga, a fundadora do movimento, é que faltam braços, assim, sabe? Todo mundo quer participar, quer estar ali, mas na hora do... Assim como qualquer outro local, Sim. na hora do vamos ver, falta, né? Então, se você for da diáspora, for negro, for um aliado e quiser realmente participar, a gente tá de braços abertos para poder receber vocês e ter um local seguro que vocês possam dizer as coisas que já passaram, as ideias que tem. Então, estamos aí. Temos um grupo também fechado somente para as pessoas negras no WhatsApp, que ferve durante o dia inteiro. Sempre várias pautas, às vezes coisas engraçadas ou pautas bem interessantes, mas realmente é voltado só para a diáspora. Então, para a gente poder ter esse lugar seguro para realmente falar. Então, os pontos que a gente tem, né, de comunicação. Sim. Legal, muito bom. Muito obrigada. Muito Adorei obrigada, a conversa. foi Poderia ficar maravilhoso. umas 2 horas, sim, né? tem muita Foi coisa pra rapidinho. falar. Tem muita coisa, a gente pode fazer parte 2. Sim. Tem outras integrantes, de repente a gente faz um... com certeza. Mas Marcinha, Esther. Marcinha, querida. A gente pode estar junto nessa quando tiver os eventos pra gente divulgar, contem com a gente. E ansiosa pra rolar também a exibição do documentário. Sim. Então quem estiver ouvindo e que tem uma ideia de um lugar, tanto pra feira quanto pro documentário, escreve pra elas. Sim. E é isso. Obrigada. Valeu mesmo. Obrigada a Muito vocês. obrigada, viu? Obrigada mesmo. Gratidão.